Ninguém imaginava que o fim do mundo começaria assim. Não com guerras, nem com fogo, nem com gritos, mas com sono. Um dia, as pessoas simplesmente pararam de acordar. No início, parecia um mistério médico, um caso isolado. Um homem dorme no metrô e não desperta. Uma mulher adormece no meio de uma conversa e permanece imóvel. Dias depois, dezenas, centenas, milhares, todos caindo em um sono profundo impossível de interromper. Chamaram de Síndrome do Sono Global. Governos tentaram conter o pânico. Cientistas correram contra o tempo, buscando explicações. Mas a ciência não conseguiu ouvir o que o silêncio dizia. Em poucas semanas, o mundo inteiro adormeceu. Hospitais lotados, ruas cobertas de corpos serenos, carros parados no meio das avenidas, cidades inteiras transformadas em dormitórios. E o que restou foram eles, os vigias. Ninguém sabe por que alguns continuaram acordados. Não havia padrão. Alguns eram jovens, outros velhos. Alguns santos, outros criminosos. Apenas permaneceram despertos, enquanto o resto do mundo dormia. No início, tentaram acordar os outros. Gritaram, sacudiram, choraram, mas nada funcionava. Os dormentes respiravam em paz, com um leve sorriso nos lábios, como se estivessem sonhando algo bonito demais para deixar para trás. As primeiras noites foram as piores. As luzes das cidades continuavam acesas, as televisões transmitiam estática e o vento soprava entre milhões de corpos imóveis. O som do mundo desapareceu e, no lugar dele, surgiu uma calma antinatural, como se o próprio planeta tivesse adormecido junto. Os vigias se organizaram, levantaram barricadas, reuniram comida, geradores, abrigo. Começaram a cuidar dos dormentes, mantendo-os limpos, alimentados, seguros. Chamaram-se de os Guardiões do Sono. No início, era um ato de amor. Depois, tornou-se uma penitência. Afinal, como cuidar de quem não responde? Como alimentar um corpo que não desperta? Como viver entre milhões que parecem mortos, mas não estão? O tempo foi passando. Os relógios perderam o sentido. Dias e noites se misturaram. As cidades se cobriram de vegetação. As máquinas pararam uma a uma. E ainda assim, os dormentes permaneciam, sem fome, sem envelhecer, sem morrer. Os cientistas entre os vigias começaram a estudar. Descobriram que as ondas cerebrais dos dormentes eram idênticas. Milhões de mentes sonhando a mesma coisa. Um sonho coletivo. Mas ninguém conseguia decifrar o que sonhavam. Alguns diziam que estavam vivendo um novo mundo, um lugar onde o tempo não existia. Outros acreditavam que haviam sido levados por alguma força, um chamado da própria Terra, para que descansassem. Conforme os anos passavam, os vigias foram diminuindo em número. Alguns enlouqueceram com o silêncio, outros se cansaram e se deitaram, e nunca mais se levantaram. Os que restaram viviam entre as ruínas, mantendo velas acesas, anotando datas que já não importavam, e às vezes conversando com os dormentes como se esperassem resposta. Mas não havia resposta. Certa noite, algo aconteceu. Um dos dormentes abriu os olhos. O vigia que o observava quase gritou, mas conteve o som como se temesse quebrar o feitiço. Os olhos do dormente estavam abertos, mas o olhar não estava ali. Era vazio, distante. E então ele murmurou, um som fraco, quase inaudível. Palavras que ninguém compreendeu. Depois, voltou a fechar os olhos. O vigia escreveu o que ouviu em um caderno. Eles estão esperando. Esperando o quê? Ninguém sabia.
Com o tempo, outros vigias começaram a relatar o mesmo fenômeno, dormentes mexendo os lábios, murmurando palavras, fazendo gestos suaves no ar, como se conversassem com alguém invisível. Era como se o mundo dos sonhos estivesse se infiltrando na realidade. As fronteiras entre vigília e sono começaram a desaparecer. Alguns vigias começaram a ver imagens flutuando no ar, flashes, fragmentos, pedaços do sonho coletivo. Campos dourados, luzes azuis, um céu que pulsava como o interior de um coração. Era belo, demais para ser humano, mas junto com a beleza vinha o medo. Porque cada vez que um vigia via uma dessas visões, ele dormia pouco tempo depois, como se o sonho o chamasse. Agora, restam poucos, talvez uma centena em todo o planeta. Eles andam por cidades vazias, mantendo máquinas antigas ligadas, anotando nomes e esperando. Um deles, o mais velho, acredita que tudo isso é um ciclo, que a humanidade acordará um dia e encontrará o mundo limpo, curado, transformado. Outro diz o contrário, que quando o último vigia adormecer, o sonho se tornará eterno e o mundo acordado deixará de existir para sempre. Mas talvez o sonho já tenha vencido, porque às vezes, mesmo os vigias acordados sentem que o ar vibra como se estivesse respirando, que o chão pulsa sobre os seus pés, como se o planeta tivesse entrado no mesmo ritmo dos dormentes. E em certas madrugadas, eles ouvem o som de uma canção, muito suave, muito antiga. Uma canção que vem das bocas imóveis dos que dormem. Hoje há apenas um vigia conhecido. Ele escreve este relato à luz de uma vela. O vento entra pelas janelas quebradas e o mundo lá fora está quieto. Ele sente o peso nos olhos, o corpo cansado, a tentação de deitar-se, de se entregar ao mesmo sono que levou todos os outros. Mas ele resiste, porque acredita que algo terrível acontecerá quando o último vigia adormecer. Talvez o sonho precise de testemunhas. Talvez o sono precise ser observado para continuar existindo. Ou talvez o despertar de todos os dormentes dependa do último olhar desperto. O vigia olha pela janela. Lá fora, o horizonte brilha com uma luz estranha, como se o sol estivesse nascendo dentro do próprio céu. E, por um instante, ele pensa ouvir vozes chamando por seu nome, voando no vento, vindas de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sorri, fecha os olhos e o som do mundo desaparece de novo. Ninguém sabe o que aconteceu depois, se os dormentes acordaram, se o sonho venceu, ou se o planeta adormeceu de vez. Mas há quem diga que nas noites de lua nova é possível ouvir uma respiração profunda vinda da Terra, como se o mundo inteiro ainda estivesse sonhando.